A gente preparou duas ilustrações para mostrar o que foi taxado e o que ficou de fora do tarifaço. O etanol é um dos itens que passa a ser taxado em 25%, com a justificativa de que o acesso ao mercado do combustível é irrazoável. Isso segundo o representante comercial dos Estados Unidos. As máquinas agrícolas também entraram nessa lista. O segmento concorre diretamente com os fabricantes americanos. O setor de vestuário continua taxado, assim como de calçado e papel. E o setor calçadista sofre muito no país. Desde a entrada dos calçados chineses, é uma situação que dá até pena de ver e a falta de incentivo. Já o aço passa a ter a sobretaxa de 25%, se somando à taxa inicial de 50% imposta desde 2025. E também o açúcar orgânico. Lembrando, o aço é uma grande questão em relação aos Estados Unidos. O próprio Donald Trump já disse que o objetivo dele nesses 4 anos de mandato é restabelecer o mercado de aço e alumínio dos Estados Unidos. Agora, os itens isentos. Por quê? Porque o consumidor americano precisa deles e não tem de onde tirar. Carne bovina, depois de uma disparada no preço dos Estados Unidos, o café solúvel, que ficou mais no último ano, tanto para os brasileiros quanto para os americanos. O setor de laranja e suco de laranja, que eu já trouxe essa apuração, foi a Coca-Cola que pressionou a Casa Branca, justamente porque é uma das maiores vendedoras do suco de laranja brasileiro nos Estados Unidos. O americano tem o costume de tomar suco de laranja no café da manhã, então ficou de fora da taxa de 25%. Petróleo bruto e o gás natural também entraram nessa lista, assim como itens estratégicos para a matriz energética dos Estados Unidos. Alguns pescados também foram isentos, como o atum e a tilápia. O setor de pescados também estava bastante preocupado. Outro item do agronegócio isento foi o mel orgânico. Essa informação é muito importante, porque o setor exportava muito para os Estados Unidos desde o primeiro tarifaço e estava muito preocupado. E também seguido dos minerais estratégicos, como nióbio e terras raras. Por fim, nós temos aeronaves civis, motores e componentes, que também entraram na lista de isenções da taxa de 25%. Tainá Falcão. Vamos aos efeitos, Gustavo Uribe. Alguns setores lamentaram as taxas, mas outros comemoraram, porque estão na extensa lista de isenção. Vitória Queiroz, quais setores até agora já se manifestaram diante do tarifaço? Quais foram as reações? Bem-vinda. Oi, Tainá, boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui na programação. Olha, a lista é grande dos setores que estão se lamentando em relação a essa tarifa de 25%. Mas vale a gente começar falando da indústria. O nosso âncora Gustavo Uribe estava trazendo aí a lista dos produtos tarifados e a gente vê que os itens industriais entraram em peso com essa tarifa de 25%. E o que a Confederação Nacional da Indústria alega é que essa sobretaxa de 25% vai piorar um cenário que já vinha sendo pressionado desde o ano passado por conta da primeira onda das tarifas que vêm sendo aplicadas pelo presidente norte-americano Donald Trump. De acordo com a entidade, as exportações brasileiras aos Estados Unidos já caíram 13%. E essa queda tem muita relação com uma redução nas vendas de itens industriais das indústrias brasileiras às empresas americanas, que nesse período, desde que o tarifaço foi implementado, já caíram quase 9%. E tem também uma declaração importante da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que atribui essa sobretaxa anunciada ontem a ruídos diplomáticos que foram provocados pelo governo brasileiro. E entre as entidades que representam a indústria dos calçados, vale a gente destacar uma fala da AB Calçados, que também é um setor que vai ser tarifado a partir da semana que vem. E o que essa entidade afirma é que isso vai inviabilizar muitas operações que estavam sendo retomadas desde fevereiro deste ano, quando a Suprema Corte norte-americana derrubou aquela sobretaxa de 40% que estava afetando os produtos brasileiros. E essa derrubada
retirada da tarifa de 40% foi um alívio para o setor de calçados, que agora acha que com essa nova sobretaxa de 25% vai ser prejudicado e vai ter a sua competição reduzida no comércio norte-americano. Tem outro setor também que vai ser muito afetado a partir de agora, que é o de etanol e o de açúcar. A Única, que é a entidade que representa o segmento da cana-de-açúcar e de bioenergia, lamentou essa decisão e argumentou que não há nenhum acordo bilateral vigente entre o Brasil e os Estados Unidos que obrigue o Brasil a adotar política tarifária vantajosa para o etanol americano, e também alegou que o setor brasileiro segue as regras da Organização Mundial do Comércio. Só que tem um outro lado que está respirando um pouco mais aliviado depois de ontem, que é o agronegócio. A gente está vendo essa lista que o Uribe trouxe em relação aos itens que vão ficar de fora, pelo menos por enquanto, dessa nova onda do tarifaço norte-americano, e vários itens essenciais considerados pelo agronegócio, que são vendidos aos Estados Unidos, ficaram de fora dessa etapa que vem sendo administrada pelo Departamento de Comércio norte-americano. É o caso do café. Vários subitens e derivados do café brasileiro não vão ser tarifados com 25%, e isso foi muito comemorado por entidades do setor cafeeiro. Apesar dessa comemoração por agora, essas entidades também manifestaram uma certa preocupação, porque ainda há uma outra tarifa de 12,5% que está sendo analisada pelo governo norte-americano em relação ao Brasil por conta de supostas práticas do governo brasileiro em que poderia estar falhando no combate ao trabalho infantil. Então, o setor cafeeiro, apesar de ter ficado de fora dessa sobretaxa de 25%, está preocupado de ser alvo dessa nova taxa que pode ser aplicada pelo governo norte-americano ao Brasil. Volto com vocês.